Vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó, então essas são as hipóteses de prisão em flagrante, tá? Bom, temos o flagrante, então, próprio, o flagrante impróprio, o flagrante ficto ou presumido, também chamado de assimilado. E temos aquelas hipóteses de espécie doutrinária de flagrante, que é o preparado, provocado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador. Esses flagrantes aqui, eles não estão na lei, são flagrantes puramente o quê? Doutrinários, né? Então, o que é o flagrante preparado ou provocado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador? É quando a pessoa que quer prender, seja ela policial ou não, ela provoca, ela determina o comportamento do criminoso para então prendê-lo. Ela provoca e prepara a situação. E o STF, em que pese isso não está previsto na lei, o STF já simulou dizendo que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna a sua consumação, torna impossível a sua consumação. Então, eu determino, provoco o seu comportamento de furtar um objeto, e quando você vai furtar, eu dou voz de prisão mostrando que sou policial. Acabei de preparar um flagrante. Então, se eu acabei de preparar um flagrante, flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador, o que faz com que o crime, nesse caso, não haja crime, trata-se de crime impossível. Temos o flagrante forjado, também chamado de flagrante fabricado, flagrante forjado ou fabricado. O flagrante forjado ou fabricado é quando você forja, fabrica a situação criminosa, faz parecer que é crime sem ser. Por exemplo, eu quero prender o João e coloco droga na mochila dele. Então, quando ele é encontrado e é preso, na verdade, não foi ele que praticou nada, eu forjei. Esse flagrante, ele também é ilegal e, se comprovada a ilegalidade, deverá ser relaxado, ok? Deverá, então, o flagrante ser relaxado. O flagrante esperado é um flagrante válido, ele é legal, não admite relaxamento por conta dele. E o flagrante esperado nada mais é do que aquele em que você sabe que a Rose é criminosa. Imagina só, a Rose é sua funcionária e você sabe que todo dia ela pratica um crime. E você fica aguardando para ver a hora que ela vai praticar e prende ela em flagrante. Quer ver um exemplo de flagrante esperado? Você faz um disque denúncia para a polícia e fala, olha só, amanhã aquele grupo de La Casa de Papel vai furtar a Casa da Moeda, vai assaltar a Casa da Moeda, vai roubar a Casa da Moeda. Porque você era um dos integrantes, se desentendeu, ficou emputecido, ficou enraivecido, né, para ficar mais bonitinho, e aí então você fez o disque denúncia, comunicou para a polícia. Aí a polícia no dia seguinte vai ficar lá na espreita, na frente da Casa da Moeda. Quando o pessoal chegar e falar de voz de que é um roubo, isso é um roubo, pronto, a polícia chega e prende. Se a polícia agir dessa forma, isso é um flagrante esperado. Ela estava esperando o fato acontecer, porque ela já tinha uma prévia notícia daquilo e estava vendo se realmente ia acontecer. Tá? Isso não é preparado. Por quê? Porque o crime aconteceria independentemente da polícia estar ali esperando, independentemente dela ter tomado conhecimento prévio. Ok? Bom, ação controlada, flagrante prorrogado, postergado, diferido ou retardado. A ação controlada ela está prevista na Lei 2.850, que é a Lei de Organização Criminosa, está prevista na Lei 9.613, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, e está prevista na Lei 11.343, que é a Lei de Droga. A ação controlada nada mais é do que aquela situação em que a polícia te vê praticando a infração, mas ela não atua naquele momento, deixando para atuar no momento mais importante para a prisão e a apreensão de coisas. Então, veja bem, eu estou vendo aqui na sala de aula a Renatinha vendendo droga para os coleguinhas maconheiros da sala. Tá claro? Estou vendo.
Eu já podia prendê-la nesse momento que ela está vendendo maconha para todo mundo? Podia. Mas só prender a Renatinha que está passando os papelotinhos ali para o pessoal vai resolver o problema? Não. Então eu, enquanto policial, seguro minha onda. Quando ela acaba a aula, sai de sala, eu vou atrás dela, persigo ela. E na hora que ela está encontrando com aquele grupo organizado dela, que pratica o crime junto com ela, eu então dou voz de prisão. Prendo todos e apreendo o máximo de objetos relacionados àquele fato. Isso é uma ação controlada, tá? Ou seja, é aquela situação da não atuação da polícia quando deveria atuar, para atuar no momento mais oportuno, conforme previsto na Lei 12.850, no artigo 3º da Lei 12.850, conforme previsto no artigo 3º e 8º da Lei 2.850, no artigo 53 da Lei de Drogas. Detalhe, só uma diferença. A ação controlada na Lei de Organização Criminosa, ela depende tão somente de prévia comunicação ao juiz, tá vendo? Ela depende de que a polícia previamente comunique ao juiz que vai fazer a ação controlada. Depende tão somente da prévia comunicação. O retardamento da intervenção policial será previamente comunicado ao juiz, que, se for o caso, estabelecerá os limites e comunicará ao MP. Agora, cuidado, porque a ação controlada na lei de drogas, ela não depende apenas da prévia comunicação, mas ela depende da autorização judicial. O legislador aqui vai exigir, além, não é apenas a comunicação, é permitido mediante autorização judicial. Enquanto na lei de organização criminosa basta a autoridade fazer prévia comunicação ao juiz, aqui depende de prévia autorização judicial para que se faça ação controlada, tá? E aqui na lei 9.613, a lei 9.613, ela prevê, deixa eu até pôr aqui, a lei 9.613 é uma novidade, ó, lei 9.613 trata da lavagem de capital, lavagem de capitais. No artigo 1º, parágrafo 6º, vai dizer que admite-se a ação controlada. Isso foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, o que significa dizer que a lei trouxe a possibilidade da lavagem, mas não disse como ela vai acontecer. Então, a doutrina tem entendido que ela vai acontecer na forma da Lei 12.850, que é a regra, tá? Deixa eu até pegar aqui para vocês a Lei 9.613, para a gente pôr aí o que diz o artigo 1º, parágrafo 6º. Ó, foi inserido pela lei. Peraí, deixa eu pôr aqui para vocês. Ué, peraí. Peraí, gente. Deixa eu achar aqui o material. Aqui, pronto. Artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 6º. Ocultar. Ó. Aqui a gente vai, ó. Deixa eu pôr aqui. Artigo 1º, Lei 9.613 de 98, Lei de Lavagem de Capital, ok? Então, olha, artigo 1º, parágrafo 6º, devidamente inserido pela Lei
13964 de 2013. Espera aí que eu fiz toda a alteração aqui para vocês. Olha, agora vai aparecer aí, ó. Aí, então hoje a gente também tem a ação controlada aqui na lei de lavagem de capital. E como você pode verificar, o legislador aqui ele não trouxe como vai ser feita essa ação controlada. Ele só diz que para apuração do crime previsto nessa lei admite a utilização da ação controlada. Então, a doutrina entende que como a lei foi omissa, como o legislador foi omisso aqui no procedimento, como o legislador foi omisso quanto ao procedimento da ação controlada, deve-se aplicar o artigo 8º da Lei 12.850, que trata do procedimento da ação controlada na lei de organização criminosa, ok? Então, por enquanto, o que se tem é porque está muito recente, né? A lei 13.964 de 2019, ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, então ainda não temos aí um julgado ainda sobre esse tema para a gente efetivamente dizer como é que vai ser aplicado. Mas, a princípio, como a lei só trouxe a possibilidade de ação controlada, não disse como ela vai ser aplicada, como ele foi omisso quanto ao procedimento da ação controlada nessa lei, deve-se normalmente aplicar o que está previsto na lei de organização criminosa, que tem todo o procedimento devidamente previsto nos seus artigos 8º e parágrafos, ok? Bom, prisão em flagrante, então. Ela é dividida em 3 momentos distintos. No primeiro momento, você vai ter a chamada prisão-captura, onde qualquer pessoa do povo poderá capturar o agente que foi encontrado em flagrante, a autoridade policial e seus agentes deverão. Então, encontrei a Rose tentando ou furtando um automóvel. Se eu for qualquer pessoa do povo, poderei capturá-la. Se eu for autoridade judicial e seus agentes, deverei prendê-la, deverei capturá-la. Capturo e faço o que com essa pessoa capturada? Conduzo a uma delegacia. Quando chega na delegacia, vai se fazer o quê? Lavrar o auto de prisão em flagrante. Quem preside a lavratura do flagrante? Regra, o delegado do local em que a pessoa foi presa. Então, se a Rose estava furtando automóvel no centro da cidade do Rio de Janeiro, fugiu, eu a persegui e encontrei no centro de Niterói. Quem vai lavrar o flagrante é o delegado de Niterói. Aí depois eu pego esse flagrante e a Rose e conduzo ela de volta para o Rio de Janeiro, que é lá que o inquérito vai acontecer, ok? Então, se houver essa perseguição, a pessoa é presa no local em que ela foi encontrada. Ah, eu cheguei aqui, encontrei ela na área da 81 DP, que é a área de Itaipu, em Niterói. Aí, na área de Itaipu, não tinha delegado nesse momento para lavrar o flagrante. Vou ficar aqui esperando ele chegar? Não preciso. Posso pegá-lo e conduzi-lo à delegacia mais próxima. A delegacia mais próxima vai ser a 78, tá ok? Aí eu paro na 78 aqui em Charitas, lavro a audição em flagrante e volto com ela para o Rio de Janeiro. Então, a regra é que quem lavra o flagrante é o delegado do local da prisão. Se no local da prisão não tiver autoridade para presidir o flagrante, é o delegado do local mais próximo de onde a pessoa foi presa, ok? Excepcionalmente, o flagrante poderá ser lavrado pelo juiz ou pelo delegado quando ele não for daquela localidade, quando o crime acontecer contra eles ou na presença deles, desde que eles estejam no exercício da função. E, excepcionalmente, ainda pode ser lavrado o flagrante pela Polícia do Senado, pela Polícia da Câmara dos Deputados, nos termos da súmula 397 do STF. Vamos pegar aqui a súmula 397 do STF, você vai verificar que é possível nós termos a lavratura do flagrante pela Polícia da Câmara dos Deputados, pela Polícia do... Gente, sair da tela da prisão. Ó.
ainda pode ter a lavratura do flagrante súmula 397 do STF. Isso aqui é uma situação excepcional, ok? Ainda é possível. Então, cabe a prisão cabe a prisão em flagrante lavrada, regra, pelo delegado de polícia do local da prisão, exceção pelo delegado do local mais próximo, e exceção ainda pode ser lavrado o auto de prisão em flagrante pelo juiz ou pelo delegado quando o crime ocorrer contra eles ou na presença deles, desde que eles estejam no exercício da função. Então, sou delegado da 76DP em Niterói, mas por um motivo qualquer estou lá na área da 17DP lá no Rio de Janeiro. E aí o crime acontece na minha presença ou contra mim quando eu estou no exercício da função. Eu posso presidir a lavratura do flagrante? Posso. Porque, embora eu não seja o delegado daquela circunscrição, o crime aconteceu na minha presença ou contra mim quando eu estava no exercício da função. Sou juiz, estou presidindo uma audiência e a testemunha mente deslavadamente na minha cara. Eu verifico, então, que é o crime de falso testemunho. Eu não sou delegado, eu sou juiz, mas o crime aconteceu na minha presença ou contra mim quando eu estava no exercício da função, então incumbirá a mim presidir a lavratura desse flagrante. Essa não é a regra. A regra é que o flagrante será lavrado pela autoridade policial, ou a do local da infração, ou a do local onde ele foi encontrado, ou a do local mais próximo de onde ele foi encontrado. Regra é a autoridade policial do local onde ele foi encontrado, que vai presidir a lavratura do flagrante, ok? Bom, lavrou o flagrante, para lavrar o flagrante, quem vai presidir a lavratura do flagrante? Já vimos, o delegado. Quem vai presidir a lavratura do flagrante? Regra. Delegado que preside, regra, é a do local da prisão. Quem faz a lavratura? Escrivão. Se na hora de fazer a lavratura de subscrever não tiver escrivão, nomeia-se o escrivão ad hoc, né? Apenas para aquele ato, que vai ter que prestar um compromisso de bem fielmente cumprir aquele encargo. Pode ser qualquer pessoa nomeada como escrivão ad hoc. Qualquer pessoa, não precisa ser outro policial. Aí começa a lavratura do flagrante. Primeira coisa que vai ouvir, se houve o condutor e o libera mediante recibo de entrega do preso. Ou seja, a polícia prendeu a Rose, levou para a delegacia, a polícia vai ser ouvida e vai ser imediatamente liberada mediante recibo de entrega do preso, tá ok? Depois vai se ouvir as testemunhas, tá? Tem que se ouvir as testemunhas que viram o que aconteceu. Quais testemunhas? As testemunhas do fato. Tem que ter pelo menos 2 testemunhas de viso, também chamadas de testemunhas do fato. Jô, e se a gente não tiver 2 testemunhas de viso ou testemunhas do fato? Aí nomeia-se 2 testemunhas. Quando o condutor for a única testemunha, nomeia-se 2 testemunhas de apresentação do preso, que pode ser qualquer pessoa que esteja na delegacia no momento da lavratura do auto em flagrante, apenas para testemunhar como o preso foi apresentado à autoridade policial, ok? É o que vai dizer a lei aqui no que diz respeito às testemunhas. Depois vai ouvir o ofendido quando for possível. Está lá no artigo 6º, inciso 4 do CPP. E vai se ouvir o preso, se ele quiser falar. O preso, ele fala, se quiser, e assina, se quiser, ok? Josiane, se ele não quiser assinar, o delegado nomeia
2 testemunhas de leitura do auto de prisão em flagrante. 2 testemunhas de leitura do auto de prisão em flagrante nos termos do artigo 304, parágrafo 3º do CPP, ok? Então, fala se quiser e nomeia-se as testemunhas de leitura, ok? Depois que ele ouviu todo mundo, determina as providências e as diligências necessárias para encerrar o auto de prisão em flagrante, inclusive verifica se o preso tem filhos, se esses filhos são menores, está lá no parágrafo 3º do CPP, determina as diligências que forem necessárias para a conclusão do auto em flagrante e decide se é o caso de mandar o preso para o cárcere ou se é o caso de conceder liberdade provisória, ok? Como que ele vai decidir se o agente vai para o cárcere ou se vai conceder a liberdade provisória? Vai para o cárcere toda vez que o crime for inafiançável ou quando ele for afiançável, punido com pena superior a 4 anos. Se o crime é afiançável e tem pena superior a 4 anos, o delegado não pode conceder liberdade provisória, só o juiz, então tem que mandá-lo para o cárcere. E vai ser afiançável quando? Quando vai ter liberdade provisória quando? Quando o crime for afiançável com pena menor ou igual a 4 anos. Se a pena é menor ou igual a 4 anos, aí o próprio delegado de polícia concede a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, ok? E aí, então, ele conclui a lavratura do auto de prisão em flagrante, é o que dispõe o Código de Processo Penal. Josiane, olha, ele, delegado, lavrou o auto, mandou o preso para o cárcere. Por quê? Mandou para o cárcere porque o crime é afiançável com pena superior a 4 anos ou é inafiançável. Como que eu vou saber se um crime é inafiançável? O rol dos crimes inafiançáveis está no artigo 323 do CPP. O crime é inafiançável sempre que se tratar de crime de racismo, terrorismo, tráfico de drogas, tortura, hediondos e crimes praticados por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Está tudo lá no artigo 323 do CPP. Se a gente praticar um desses crimes, o crime é inafiançável, ele vai para o cárcere, tá ok? Não tem outra alternativa aqui nesse caso, senão a de mandar o agente para o cárcere, tá? Então, resultando das respostas do preso, fundada a suspeita contra ele das testemunhas do ofendido, a autoridade mandará recolhê-lo ao cárcere, salvo no caso dele livrar-se solto. No caso dele livrar-se solto, o que é isso, Josiane? É quando ele praticar um crime. Livrar-se solto é quando há a prática de um crime cuja pena não seja privativa de liberdade. Se a pena não for privativa de liberdade, é o caso dele livrar-se solto. Não adianta não vai nem lavrar auto de prisão em flagrante, vai lavrar no máximo o chamado termo circunstanciado, tá ok? E aí, então, não sendo essas hipóteses, o delegado manda para o cárcere, tá? Agora, detalhe, mandou para o cárcere, quais as providências serão tomadas? Pronto, aqui
é que a gente efetivamente vai ter que prestar bastante atenção agora, porque nós não falamos sobre isso ainda. Então, mandou para o cárcere, o delegado vai ter que tomar as seguintes providências. Vai comunicar imediatamente ao juiz, ao familiar ou qualquer outra pessoa indicada pelo preso. Veja que a lei fala que ele vai comunicar imediatamente. É o que o CPP diz no artigo 306, caput do CPP, ok? O artigo 306 caput do CPP. Observe que STJ e STF entendem que esse imediatamente pode ser compreendido pelo período de até 24 horas, ok? Quem entende isso é STF e STJ, ou seja, que essa comunicação pode ser feita nesse período de até 24 horas. Isso teria que vir na tua prova dizendo que é entendimento do STJ e do STF, que por lei o prazo é imediatamente, tá? E no prazo de até 24 horas, isso aqui, ó, em até 24 horas depois da prisão, depois que a gente foi para o cárcere, aí a autoridade policial deverá encaminhar cópia dos autos do flagrante ao juiz, nota de culpa ao preso e encaminhar cópia do flagrante à Defensoria Pública se o preso não tiver advogado. Só se o preso não tiver advogado. Se o preso tiver, não precisa encaminhar nada à Defensoria Pública, ok? Isso é o que vai dizer para a gente o legislador no artigo 306, que está aí na sua telinha. Agora, eu vou fazer com vocês um esqueminha aqui dessas providências, para que você entenda como que ela vai efetivamente acontecer, ok? Espera aí.